PCC está em 28 países, domina presídios, envia toneladas de cocaína para a Europa e impõe o terror em bairros inteiros do Brasil. Mas sabe o que é mais chocante do que isso? É que mesmo diante dessa realidade brutal, o governo Lula se recusa a reconhecer o PCC como um grupo terrorista. Hoje você vai entender por que essa negação ideológica pode estar sabotando a segurança do país e como essa escolha tem custado vidas, território e a nossa soberania. Esse vídeo é um alerta que você precisa ouvir, fica até o final. Como vão, meus amigos? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Tenente Coronel Luiz Fernando Ramos Aguiar, veterano da Polícia Militar do Distrito Federal com mais de 27 anos de serviço. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Quando o primeiro comando da capital surgiu em 1993, era apenas uma união de presos tentando sobreviver àquelas regras brutais da cadeia. Mas o que nasceu dentro da Casa de Custódia de Taubaté hoje é a maior organização criminosa da América Latina e está se transformando na maior máfia do Ocidente. A facção já está presente oficialmente em 28 países, com atuação ativa em 4 continentes. Não é um exagero, é um fato comprovado por um mapeamento realizado pelo Ministério Público de São Paulo, que foi divulgado nessa matéria aqui, publicado na Globo News e no portal do G1. Estamos falando de um grupo com quase 40 mil integrantes, que movimenta mais de 1 bilhão por ano. Opera com estrutura empresarial, logística internacional, com braço financeiro, braço militar, jurídico e até ideológico. Mas o que é mais alarmante é o seguinte: o PCC já não se contenta mais com o tráfico, ele quer domínio territorial. E ele está fazendo isso de maneira mais silenciosa e perigosa possível, controlando presídios aqui e até no exterior. A facção tem se infiltrado em presídios estrangeiros no Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia e agora na Europa. Nas cadeias ele impõe a disciplina, recrutam membros, batizam novos soldados, espalham sua doutrina com eficiência assustadora. É dentro da prisão que está nascendo o exército do PCC. Ou seja, eles não são mais apenas uma quadrilha, uma máfia moderna, transnacional, conectada, silenciosa e estratégica. E pior, está cada vez mais parecida com um Estado paralelo. Mas enquanto tudo isso acontece, o governo brasileiro se cala e se recusa a reconhecer que está lidando com um grupo terrorista, que atua com método, violência simbólica e real, e com o medo como política pública nos territórios que dominam. Negar a natureza narco-terrorista do PCC é negar a própria realidade. Mas o que define um grupo terrorista? Não é só a ideologia não, é a capacidade de impor medo sistemático à população civil, desafiar a autoridade do Estado e até substituir o poder público por um regime de força e intimidação. E é exatamente isso que o PCC faz. Eles queimam ônibus para paralisar cidades, mandam fechar comércios de bairros até cidades inteiras, controlam comunidades das periferias, impondo toque de recolher, tribunais de crime e até leis próprias. E o mais grave, atacam diretamente agentes do Estado. Essa atuação vai muito além do tráfico. É violência com fins políticos e territoriais, ou seja, terrorismo puro. Mas o governo brasileiro, especificamente o governo Lula, recusa-se a enxergar o óbvio. Apesar de todas essas evidências, o Executivo Federal insiste em tratar o PCC apenas como uma organização criminosa comum. E não é uma escolha técnica, é uma escolha ideológica. O PT tem um histórico de leniência com o crime organizado, defende narrativas que romantizam o bandido social, evita confrontar facções diretamente e prefere silenciar qualquer debate que exponha a gravidade dessa crise. Mas essa é uma omissão perigosa. Negar a natureza terrorista do PCC impede que o Brasil acesse os instrumentos mais eficazes de combate ao crime organizado, como o apoio das forças antiterrorismo internacionais, como sanções econômicas a pessoas físicas e jurídicas e empresas ligadas às facções, como bloqueio de ativos financeiros e rastreio global desses ativos. E sabe o que é ainda mais revoltante? Essa decisão não protege a soberania brasileira, como eles afirmam, é justamente o contrário. Negar a gravidade desse problema só protege uma coisa: a vaidade política de um governo que se recusa a admitir que perdeu o controle. Enquanto isso, a facção transforma o Brasil em uma plataforma de exportação de crime para o mundo. Diante de uma facção que já se espalhou por mais de 28 países, que lucra bilhões e desafia diretamente a autoridade do Estado, a pergunta é inevitável: o
Brasil precisa enfrentar o PCC sozinho? Claro que não. E o mais grave é que não precisaria estar enfrentando essa guerra com as mãos amarradas. Se o governo reconhecesse o PCC como organização terrorista, o país poderia acessar imediatamente um arsenal de ferramentas internacionais de combate ao crime, que já estão disponíveis e são utilizados por nações que lidam com ameaças semelhantes. Por exemplo, poderíamos acionar a estrutura das Organizações das Nações Unidas contra o terrorismo, que permite sanções econômicas, congelamento de ativos e proibição de trânsito internacional de integrantes ligados à facção. A Interpol teria mais agilidade e prioridade nos alertas vermelhos, com menos burocracia e mais apoio operacionais em prisões no exterior. A cooperação com forças antiterrorismo da Europa, Israel e Estados Unidos ganharia outra dimensão. As autoridades financeiras internacionais poderiam agir com mais força para rastrear, bloquear criptomoedas, contas, fintechs que são utilizadas pela facção criminosa. Mas nada disso acontece, porque o governo brasileiro se recusa a dar o nome correto ao inimigo. E isso tem consequências diretas para a população. Se as fintechs usadas para lavar dinheiro continuarem operando livremente, a facção continuará financiando armas, corrupção em agentes do Estado e dominação territorial. Se o tráfico de cocaína para a Europa seguir ininterrupto, como tem sido feito hoje, o PCC continuará se capitalizando em euros e dólar, enquanto nossas forças policiais operam sempre com aquele orçamento apertado e até coletes vencidos. Se não houver cooperação de alto nível, os acordos bilaterais continuarão tímidos, incapazes de conter uma organização que já atua como uma potência paralela. Mas por que essa opinião persiste? Porque é uma visão ideológica que confunde soberania com isolamento. Porque há medo de admitir que o Brasil perdeu parte de controle sobre seus próprios territórios. Porque é um cálculo político e prefere sustentar uma narrativa frágil do que buscar soluções que realmente sejam efetivas. O Brasil precisa de aliados, precisa de cooperação internacional e precisa urgentemente chamar essa guerra pelo nome certo: narcoterrorismo. Enquanto o governo brasileiro nega a gravidade da ameaça e se recusa a chamar o PCC pelo nome que ele merece, narcoterroristas, a facção age com calma, método e precisão. Se espalha como uma empresa global, com estratégia de expansão territorial e de influência silenciosa. E dois maiores exemplos dessa nova fase do PCC são Portugal e Itália. Portugal tem tudo que o PCC procura: língua portuguesa, numerosa comunidade brasileira, fronteiras costeiras amplas e portos com fiscalização precária e instituições públicas vulneráveis à corrupção. E é por isso que Portugal se tornou a porta de entrada da facção na Europa. Segundo o relatório do Ministério Público de São Paulo, o país já é o quinto com o maior número de membros do PCC fora do Brasil. Mas o mais preocupante é que a facção não está só de passagem, ela tem se fixado no território português. Traficantes importantes estão morando no país. O próprio André do Rap, foragido e condenado, viveu um ano tranquilamente em Portugal. A infiltração confirmada nos presídios portugueses e a marinha do país já apreendeu submarinos adaptados carregados com cocaína brasileira a bordo, muitos ligados diretamente à facção. Se em Portugal o PCC constrói sua base, na Itália ela fecha alianças com quem já domina o mercado europeu de drogas, as máfias. A máfia da Calábria, conhecida como Ndrangheta, está entre as mais violentas e poderosas do mundo, e agora compra diretamente do PCC sem intermediários. A delação do traficante Vincenzo Pasquino, extraditado para Roma, revelou um esquema milionário de remessas de cocaína saindo do Brasil direto para as máfias italianas. As negociações aconteciam em São Paulo e os carregamentos partiam por mar com logística internacional complexa, mas que funcionava. Esse tipo de cooperação é gravíssimo. Significa que o PCC não apenas se infiltrou na Europa, mas já foi aceito por quem comanda o crime lá. Significa que a facção brasileira já é considerada um player global do crime. Enquanto o governo se esconde atrás do discurso ideológico, o PCC avança como uma sombra sobre o Brasil e sobre o mundo. Ou enfrentamos a verdade ou seremos dominados por ela. O governo Lula se recusa a reconhecer o PCC como uma organização terrorista, mesmo diante de tantas evidências, como as execuções sumárias realizadas nos tribunais do crime, as intimidações sistemáticas de comunidades inteiras, os ataques coordenados às forças de segurança, o controle de regiões urbanas
onde os criminosos executam suas próprias leis e punições. O que mais falta para o governo entender que isso é sim terrorismo? Essa omissão impede o Brasil de agir com o rigor necessário, impede sanções, impede congelamentos de ativos, impede o bloqueio de redes financeiras, impede o enfraquecimento real do primeiro comando da capital. Como se a gente estivesse tentando conter um incêndio com um conta-gotas. O governo diz que reconhecer o PCC como um terrorista atrairia interferência externa. Mas que soberania é essa que não consegue proteger o próprio povo? Que soberania é essa que entrega bairros inteiros a facções e se recusa a pedir ajuda? Soberania não é um orgulho vazio, é a capacidade de governar com autoridade e garantir um mínimo de segurança para os seus cidadãos. O Brasil já está infiltrado pelo crime. O crime já opera como um Estado paralelo. Enquanto isso, a vaidade política do governo brasileiro impede uma resposta à altura da ameaça. Quantas mortes, quantas invasões, quantos pactos com máfias internacionais serão necessários para o governo não acordar desse sono de morte? Negar a realidade não protege a democracia. Sabotá-la com omissão é o verdadeiro crime. O Brasil está diante de um divisor de águas. Ou encara o PCC pelo que ele realmente é, uma organização narcoterrorista, ou continuará assistindo à destruição lenta e silenciosa do Estado de Direito. Estamos falando de um grupo que domina presídios, intimida comunidades inteiras, suborna agentes do poder público, lava dinheiro com tecnologia de ponta, inclusive com fintechs, trafica armas e drogas por rotas internacionais. E agora forma alianças até com máfias estrangeiras. Isso já não é mais criminalidade comum, é uma guerra irregular, uma guerra assimétrica. E pior, a gente está perdendo essa guerra. Enquanto o governo brasileiro se agarra à retórica ideológica para proteger sua imagem, o povo vive com medo. As polícias atuam com orçamentos limitados e legislação que impede o seu serviço. As facções se transformam em verdadeiras multinacionais do crime. Essa covardia institucional não é neutra. Ela fortalece o inimigo, ela enfraquece o país, ela entrega o futuro de milhões de brasileiros nas mãos de homens armados que impõem suas próprias leis nas sombras. Se esse vídeo foi interessante para você, você chegou até aqui o final, não deixe de compartilhar ele com alguém que vai desfrutar desse conhecimento. Se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente fala o que o governo finge que não vê. Um grande abraço e até a próxima.